Lehaim! Fala, galera! Eu sou o Cássio Lima. Paiva. E nós somos os Morenos e Companhia. E o brinde hoje é especial, Denão? O brinde especial, um ano de podcast. Um ano de Morenos e Companhia. Um ano de Morenos e Companhia. Agradecemos aí a presença do Chopp Lehaim. Lá no Serra Sul, tá tendo um evento. Serra Sul Shopping aqui em Pouso Alegre. Cola lá. Cola lá, gente, ó, passa lá no Lehaim Beer lá, certo? Você vai tomar um chopp gostoso pra caramba, bem gelado do nosso amigo Eliarro. Aqui a gente tá tomando a IPA da Lehaim. Lá são 5 tipos de chopp, hein, pra você provar lá. E é bom, né, Danão? É bom. Foi uma coisa... Isso aí. Qual chopp Fala você nisso, tem? Lehaim, patrocina nós. Qual chopp você tem aí? Ah, eu quero a IPA mesmo, não adianta. É isso aí, galera. Jota, pega uma IPA. Vamos lá, o nosso diretor tem que brindar com a gente hoje. Enquanto o nosso diretor está se preparando para tomar uma com a gente e quase derrubou a câmera, vocês acabaram de ver aí, Efeitos beleza? especiais, pessoal, não se assustem. 3 segundos pro corte, 3, 2, 1, aí. Galera, o negócio é o seguinte, a gente está feliz pra caramba. Um ano de Morenos e Companhia, nosso podcast está aí bombando há um ano. Muito obrigado a você pela sua companhia e a todos que fizeram parte desse podcast. O maior podcast do Pouso Alegre, que sabe do sul de Minas. Que sabe do planeta um dia. Bem-vindos vocês, obrigado por curtirem, obrigado por se inscreverem, obrigado por ouvirem a gente durante esse um ano com os nossos convidados. Exato. A sua companhia é sempre a mais importante. Muito importante. Sua companhia é muito importante para nós. Vem cá, diretor, brindar com a gente aqui. Nosso diretor Paulo José PJ. Fazendo um brinde conosco. Lehaim! É isso aí, com certeza. 7 com anos. cerveja. Que cerveja boa, diga-se de passagem. Boa, né, cara? E ó, galera, vamos dar um recadinho ainda não? Vamos começar? Vamos. Galera, 5 segundos, desafio 5 segundos, hein? Ó, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha e comenta sobre o nosso podcast. Seu comentário é muito importante para nós e, logicamente, nos apoie. Seja um membro Morenos VIP. Como você vai fazer isso? É só você clicar no link da descrição. Morenos VIP aí, apoia.c/morenosvicia. Por menos de um café e um pão de queijo, você estará contribuindo aí com o nosso podcast para que a gente continue levando aí grandes companhias para você. E tem mais, segue aonde mais, Rodelão? Segue os nossos Instagrams. @morenosvicia.pa, @cacalima04 e @souDenisPaiva, mas é ele. Você se inverteu, você se confundiu. Invertemos a polaridade aí. É isso aí, galera. Hoje você deve estar reparando que faltou aqui alguma coisa. Não faltou. A Lehaim tá aqui com a gente. O Gladiador tá ali. O diretor tá aqui também. E aí, pessoal? Estamos todos juntos aqui, comemorando este um ano de podcast. Tudo como começou. Nosso nível. Olha aí, que da hora, hein, velho? Muito legal. Motivo pra comemorar não falta, né, Denão? Motivo pra comemorar não falta. Foram muitas pessoas legais, muitos convidados bacanas, muitas conversas legais passando por aqui. Não vou nem perguntar qual você mais gostou, porque é covardia. Foram muitos papos legais, muitos papos legais. É o que a gente sempre fala, né, galera? Aqui a gente não tá trazendo personalidades assim, personalidade não, celebridades, né? Até que alguns até são celebridades locais. Mas o nosso foco é trazer uma pessoa bacana que gera um bom bate-papo, né? Conta uma história legal, história da sua vida, da sua carreira. Histórias surpreendentes pra você. Sempre surge um bate-papo que você tem certeza que você nunca viu. Exatamente, histórias surpreendentes. Tem histórias que vai desde o vendedor de picolé até o cara que desmonta e monta um carro. Desmonta e monta um carro, sozinho. E, detalhe, assistindo o vídeo no YouTube. Tutorial no YouTube, vendo um vídeo com o Morenos Vicia. Pois é, galera. E a gente está muito contente aí em comemorar um ano de podcast. Muitas pessoas falam, isso aí não vai dar em nada, nós vamos começar, vamos parar. E a gente começou lá no escritório Climaconte, né? Ali... Tem uma logo, vai aparecer em algum momento. Vai aparecer ali em algum momento, Climaconte Contabilidade. A gente estava lá numa mesa bem menor que essa, gravando do celular.
sem qualquer tipo de recurso aí, ó, Clima Conte Contabilidade. Depois a gente foi lá para Excelsior, Educação Corporativa. Aí estava com uma mesa um pouco maior, mas a gente ainda estava com problemas técnicos. O Cabeça veio, Cabeça Info, um abraço para você. Cabeça Info, hein? David, Cabeça Info, veio, contribuiu pra caramba com a gente, trouxe um profissionalismo, uma parte técnica melhor. A gente com poucos recursos ainda, e aí surgiu essa parceria aqui com a Octo Brasil, aqui, com o Stanley, com o PJ, que é nosso diretor. E profissionalizou mais o negócio, né, cara? Profissionalizou mais ainda. Você consegue sentir a diferença ouvindo a conversa dos últimos podcasts em comparação com os primeiros. Exatamente. A melhora foi gradual e vai melhorar muito mais. E vai melhorar muito mais, gente. Você vai ver só, o bicho vai bombar aqui ainda. Logo, logo nós vamos ter surpresa aí. Não esquece que em breve teremos a nossa loja, tá? Em breve. Esse em breve, eu sei que você tá perguntando. Você deve estar rindo agora, assim, em breve tá demorando muito. Não, é o tempo certo. É o tempo. Certo. É o tempo de Deus. Tudo a seu tempo. Tudo ao seu tempo. Ô, Denão, vamos lá. Cara, conta pra mim aí, velho, desse um ano, são 43 convidados, 43 convidados. 43 companhias, né? Morenos e companhia. Apesar do companhia ali ser o companhia limitada, né? Uhum. Companhia jurídico-empresarial, a nossa companhia é você e mesmo. As pessoas que vêm aqui. Hoje estamos na nossa companhia e, logicamente, na sua companhia. Conta pra nós aí, Denão, o que você... Faz um balanço desse... Esse ano foi bastante interessante, né? O primeiro podcast, ainda lembro, a gente conversando assim, vamos fazer um podcast e tal, vamos fazer, bora. E aí, vamos. Aí um dia subiu lá no escritório, no Clima Conte, falei assim, vamos fazer aqui agora, então. E assim foi o primeiro podcast, que no dia do trabalho a gente falando sobre perspectivas de carreira, mercado de trabalho. E aí minha mãe falou assim, vamos chamar um convidado para ver como é que vai ser. Aí já veio a Dani, depois veio vários outros. A Jaque. Jaque Nutri. E depois dela vieram vários outros e o bate-papo sempre aflorando para lados diferentes, perspectivas diferentes. Às vezes é um cara assim... veio professor, depois vem um professor, depois vem um advogado, depois vem um advogado, depois vem um advogado professor. Mas as conversas são completamente diferentes, elas não é uma repetição, uma continuidade do bate-papo anterior, e isso aí foi muito legal. A gente acabou conhecendo mais os nossos amigos, mais as pessoas. Essas conversas agregaram bastante para nossa experiência mesmo, né? E eu tenho certeza que você também gostou. Até com um cara que gostou dessa câmera, até com um cara que gostou. Eu acho que você está gostando. Tô vendo aí. Compartilha aí, comenta aí. Se você já é seguidor do nosso podcast, comenta aí, ó. Os bate-papos que você mais se lembra, que você mais gostou. Qual aí. Que você mais gostou? Comenta você. Exatamente. Comenta você, qual você mais gostou? Se por um acaso você não assistiu ainda, faz um Morenos Flix. Vai lá na nossa playlist ali no YouTube e você vai ter a nossa primeira temporada completa e a nossa segunda temporada que está em curso. Faz assim, então. Assiste os primeiros, assiste os de agora e fala pra gente aí. O que foi que mudou? Qual que é a sua percepção? Percepção. Né, do podcast. O que mudou? Cassião, conta aí pra galera. O que você achou de maior dificuldade nesse período todo aí? Cara, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei foi o tempo. Porque a gente faz esse podcast com todo carinho, com toda dedicação, mas nós temos outros trabalhos, né? Sim. Nós somos professores, somos contadores, não para variar, ainda economista. Economista, administrador, para um pouco de tudo. E a gente tem família, né? Quem aqui segue o nosso podcast pôde acompanhar o casamento do Denão. Verdade. Ou melhor, o Denão está casado desde o ano passado, mas por causa da pandemia... Recasamos. Ele recasou, né? Então pôde acompanhar o casamento do Denão. Então eu acho que a maior dificuldade nossa, além da estrutura, foi o tempo, né? Porque a gente tem que... E a gente ainda divide esse tempo entre as nossas aulas, os nossos trabalhos como contadores... e nossas famílias, né? Então, para vir para cá, a gente deixa a nossa família em casa, é complicado. Uhum. Então, acho que foi a maior dificuldade. Porque a parte estrutural, uma hora a gente sabia que ia rolar alguma coisa, como rolou essa parceria com os estúdios da Octo Brasil aqui. Foi bem bacana. Você quer gravar o seu podcast? Dá um toque na Octo aí, @OctoBrasil. Dá uma olhada aí, olha o símbolo do povo ali, ó. É a Octo.
Certo. Conversa aí com o PJ aí, quem sabe ele não vai ser seu diretor também. Exatamente, pode ser seu diretor artístico aí, com certeza, diretor técnico e, logicamente, se precisar da nossa consultoria, estamos disponíveis para ajudá-lo, claro, com certeza. O que foi difícil, o que foi fácil, o que você não deve fazer desanimar, né? Porque retroceder nunca, render-se jamais. O famoso Clóvis diria, né? Pra trás nem pra pegar impulso. Nem pra pegar impulso, né, cara? Como é que é mesmo? Foguete não tem ré, né? Foguete não tem ré. Mas de vez em quando cai, né? Nosso não caiu, não. Uma adenda na fala do professor Clóvis. Pra trás nem vai pegar impulso, seu bosta. É verdade. Pesquisa aí que você vai ver essa fala. É muito boa essa perspectiva da filosofia pro Clóvis. Filosofia do pai dele, Nietzsche. Reexplicado. né? Difícil. Você pensando assim, de vez em quando a gente marcava, havia um imprevisto, o convidado não comparecia, ou havia imprevisto com a gente mesmo. Tem vezes que o Cássio gravou sozinho, eu gravei sozinho, mas a gente foi tocando o barco aí, batendo papo com o pessoal. E tem um pessoal que assiste a gente fidedignamente toda semana. Um abraço. Não vou citar todos vocês, porque são quase 100. Mas é muito legal ter um público variável, oscilando, vem crescendo. A estrutura física, a forma de edição dos vídeos também melhorou muito. O PJ é um craque, hein? Vai ser seu diretor. Eu tô sentindo que você quer gravar o seu podcast. Esse é o cara. Tá muito legal. It's the guy. Não, he's the guy, né? He's the guy. Mas, cara, isso tudo é verdade. A gente acaba que passa os contratempos, né? Os perrengues. Um dia microfone que parou de funcionar no meio do caminho, câmera que parou de funcionar, celular que acabou a bateria no meio da filmagem também. A gente já teve esse caso. O pessoal do Gin La Salete, desculpa de novo. E voltem esse ano para conversar com a gente. Exatamente. Acabou a bateria do celular, o notebook parou de funcionar, o microfone não deu certo. E a gente foi rodando. Mas deu 1h15, né? Não, acho que deu 2h15 de bate-papo. 2h15 de bate-papo. Ainda faltou tempo para matar a garrafa, hein? Faltou tempo para matar a garrafa. Mas volta aí, como é que é o nome dele? Felipe, né? É o Pipi. Vamos lá. Traz mais um Gin La Salete aqui. Vamos reconvidá-lo para trazer a vodka La Salete agora. A vodka La Salete. Não, vodka da amnésia, hein? Porque parece que não, mas é complicado fazer um podcast, né? Sim. O PJ aí citou um negócio interessante aqui, hein, gente? Parece que não, mas é complicado fazer um podcast. Exatamente. Cada hora você aprende uma coisa diferente. Material ao vivo, né? A gente teve uma dificuldade com a adaptação das baterias. Sim. Exato. Com câmera, isso chegou a acontecer aqui, né? Exatamente. A gente teve que dar um tempo nos ao vivos aí. Tanto que vocês estão assistindo alguns podcasts aí já gravados, bem editados. A gente teve algumas complicações, mas em breve a gente volta com os ao vivos. Calma lá. Só dá um time aí que... Dá um tempo pra gente. Feriado não, pessoal. Não vamos gravar no feriado, não. Feriado tá difícil. Pra ser sincero, eu acho que a gente já pode voltar pros ao vivo. O diretor tá mandando aqui uma boa aí, hein? Vamos voltar com ao vivo em breve. Isso aí. A abertura com espera, a gente já tá tudo certinho. As tags, a gente consegue, futuramente, patrocinador, a gente consegue já colocar o QR Code aqui na Olha, que legal. Uma boa pros patrocinadores, sabe? Já vai direto no seu site, no seu Instagram. Eu espero que vocês estejam escutando aí o PJ falando, que eu já esqueci metade do que ele falou, mas vocês voltam a fita aí, Mas é verdade, ó. O QR Code é coisa de podcast grande de milhão. Nós teremos. Nós é grande, só não tem milhão ainda, mas nós vamos chegar lá também. Nós teremos. E ó, galera, Acredita na marca, né? exatamente. Aí, Nós ó. acreditamos na nossa marca e vocês também. Muito obrigado por vocês aí conferirem sempre o nosso podcast. Compartilha bastante aí com quem você conhece, porque é um negócio legal. Olha aí, ó. Hoje a Lehain aí tá aí contribuindo com a cerveja para nós, né? Com o Chopp Lehain IPA. Muito bom o Chopp IPA. Cara, eu que não sou assim um fã de IPA, eu gostei mais desse IPA aqui que dos outros que a gente já tomou, hein? Cara, tá bom mesmo. E não é aquela de maracujá. Não, né? Muito bom, cara, muito bom. E aí, gente, as coisas vão melhorando com o tempo. O PJ falou, não é fácil não é mesmo.
Não é difícil também não, né? Não beira aquela dificuldade. Mas precisa ter força de vontade, né, Danão? Bater uma laje, né? Não é bater uma laje, nem Bater uma laje é mais difícil. É mais difícil. Mas, cara, força de vontade, né, Danão? Persistência. É mais difícil também. A gente já persistiu muito, né, cara? Sim, com certeza. Sair quando a gente estava em outros estúdios, sair 10 horas da noite da sexta e tá cedinho para gravar outro podcast, porque às vezes o convidado não pode num horário, a gente tá adaptando os horários, né? Então, principalmente nos iniciais, era difícil conseguir um convidado, porque o cara não conhece, o cara tem medo da dinâmica do podcast, acha que vai vir uma pergunta polêmica e tal. Mas na verdade é um bate-papo filmado, entendeu? Exatamente. A ideia é não pôr o cara em saia justa. Isso Às aí. vezes. Mentira, gente. Não, a saia pôr justa, o cara saia entra se justa. ele quiser. A gente faz a pergunta, ele tem toda a liberdade para responder ou não. Mas a gente teve esse problema. Nós não entramos em pergunta muito pesada. Exatamente, né? Sim, a gente tem até aquela conversa antes, né? Isso. Por que o cara... É. Até onde a gente pode ir. O cara fala antes, não queria falar sobre tal coisa. Beleza, Exatamente. Então não Na vai... realidade, a gente... Tem um briefing, né? Como se diz. A gente faz um briefing muito pequeno só para entender, porque na realidade a gente vai conhecer a pessoa junto com vocês, né? Teve pessoas assim que, tipo, surpreenderam. Você falava assim, a gente tem que citar alguns para dar de exemplo. Janine me surpreendeu. Muito bom, hein? Que Abraço, Janine, que assiste direto também. Assiste direto. Obrigado, cara, pela sua audiência, pela sua participação. Escute a música Cinderela de Giannini, você vai gostar. Vai gostar. E, ó, próximo semestre, parte 2. Você prometeu que viria. Próximo semestre. Tem que voltar. Você falou, deixa de dar mais tempo. Eu falei, não, beleza. Então, próximo semestre aí do ano, Giannini vai estar aqui com a gente. Ele surpreendeu porque a gente achou que ia conversar apenas com um cantor e um artista plástico, né? E aí ele mostrou outros lados, né? Vida de hippie e tal. Quer saber mais sobre o Giannini? Vai lá no podcast. Eu não lembro o número, mas procura lá, né? Giannini, artista plástico, cantor. Cara, é muito gente boa. O nome de artista, o nome de marca de violão, né? Sim, de instrumento musical. Foi bem legal. E o Eduardo da Groove. O Eduardo da Groove foi legal também. Foi muito massa. Eu achei que surpreendeu bastante, né? O próprio Pipe lá do La Salete foi bem legal. Bem legal, gente. Pô. E conta a história de como ele começou a fazer o gin, por que ele enveredou por esse caminho. Muito massa, muito massa. E a gente, tipo, meio que... Tipo, sem saber mesmo, né, cara? A história do gin, onde começou, do que é feito e tal. Tanto que eu não gostava de gin, fiquei fã do gin. Tem uma garrafa lá em casa, não falta mais gin, cara. É verdade. Culpa sua, Felipe, culpa sua, cara. Tem uma garrafa lá em casa também. E a história do Gin La Salete é muito legal. A construção do nome, a construção da marca, né? E o sucesso que tá sendo em todo o Brasil. Fora do Brasil também, né? Mais importante, talvez, fora do Brasil, que leva o nome do Brasil para fora. Muito legal. Os nossos colegas de trabalho na faculdade também, que nós trouxemos para conversar, eu acho que eu me surpreendi com todas as entrevistas que a gente teve. Todos surpreenderam um pouco. Muita história legal, muita história legal. O Pedro, Adriele, o Thiago Batista, Rodrigo Rios. Rios. O Thiago fez a caminhada para Aparecida, sempre combinou de fazer a caminhada com o pai dele, mas nunca foi. Um belo dia, não, um péssimo dia, o pai dele faleceu e ele não conseguiu ir, e agora tem planos de fazer a caminhada com o filho dele. Então, assim, as histórias que vão continuando. E as histórias que são contadas são muito interessantes. Desde o lado pessoal, familiar, né? Histórias familiares. Do Carlos Barros, né? Que o avô dele foi o primeiro torcedor. Ele tinha uma cadeira cativa do Pouso Alegre Futebol Clube, né? Isso. O avô dele foi o primeiro sócio torcedor, tinha cadeira cativa. E depois o lado profissional também, né? De repente a pessoa, a Engordite, né? A Letícia, era formada em Direito, né? Trabalhando ali nessa área do Direito, de repente se vê envolvida na área de comunicação e hoje tem aí um super canal no YouTube também, no YouTube, no Instagram, né?
É coisa bacana, eu acho isso aí super 10. Sueli Queiroz também vai ter um papo bem legal. Poxa, muito bacana. Aqui. Foi um dos podcasts que o Denis gravou sozinho, cara. Assim, não, o PJ estava comigo. O PJ estava aqui. Mas legal foi também muito da hora o bate-papo com ela, né? Muito ela legal. Tá bombando no TikTok também, outras redes aí, ó. Em breve, mais companhia no TikTok, quem sabe? Quem sabe, né? Teve alguns podcasts que a gente gravou sozinho. Eu gravei junto com o Beto Silva também. Foi um podcast muito da hora. O Beto Silva, professor também, psicanalista, compositor, escritor, muito legal. Teve o da sua prima, a Bia, né? Volta ao Mundo, morou Volta no Vietnã, ao Mundo. Fizemos parte 2 com ela aqui, cara. Trazer ela e o Pipe juntos. Isso, legal, cara, legal. Nossa. Porra, vai dar um da hora. Tá convidado aí, Bia e Pipe. O Podpah fez um convidando o Mastral e uma moça espiritualista. Eles foram separados, depois foram juntos. Cara, foi assim, eles eram outros também, mas esse especial foi muito bacana que eu vi. E surgindo outros, falando do caso de ET de Varginha, da Noni. Os podcasts estão abrindo para outros campos e é muito legal. Né, cara? Quais são as suas maiores referências em termos de podcast? Quais você gosta de ver? Eu acho que o Flow, né? Não tem como. Os caras, tipo, eles bombaram nesse formato que a gente tem hoje. Eu gosto muito do Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Então, Flow, os dois podcasts que eu mais gosto são do Flow e do Inteligência Limitada. Aí tem outros que a gente acaba assistindo e tendo uma certa afinidade, apesar... tem bons convidados. O papo às vezes foge um pouco do prumo, mas tem bons convidados. É o do Sérgio Malandro. Pode crer. É um podcast bem legal, apesar que o Malandro não deixa as pessoas falarem, às vezes, mas é um podcast bem legal. É junto com o Luiz França, que é, vamos dizer assim, a parte que guia o podcast ali, porque o Malandro é essa palhaçada, ele é doido demais. Ele é doido demais. Mas é legal também. É o dele. Cara, assim, o Podpah eu gosto também, mas eu gosto das meninas do Vênus também. Vênus é legal. Vênus eu gosto. Eu acho que se fosse classificar para mim os podcasts que eu me inspiro, assim, ou admiro, Flow, Inteligência Limitada, o Vênus, o podcast do Sérgio Manuco, agora esqueci o nome, cara. Eu também não lembro o nome dele. Papagaio Falante. Papagaio Falante. Papagaio Falante. Chamar cast, né? Papagaio Falante. Para não deixar um dedinho sozinho aqui, o Ticaracati Cast lá do Carioca e do Bola. Pode crer. Eu gosto muito da Inteligência Limitada do que você falou. Cara, eu acho que o cara se especializou bem na parada, viu? É muito legal. A minha experiência com o podcast foi um pouco diferente. Foi assim, já existia há um tempão, né? Eu lembro que o meu irmão começou para assistir, ele estava aprendendo inglês e para pegar o jeito, né, de falar, o sotaque. E ele assistia falando sobre assuntos específicos, né, da área dele, que é arquitetura. E ele assistia. Na época eu não gostei muito, não entendi muito. Pra mim era tipo rádio, eu preferia rádio, música e tal. Um tempo depois que eu entrei nessa, porque como você tem uma curiosidade pela cultura japonesa. Temos? Minha família tem uns amigos que são de lá e tal. E aí, como eles são mais velhos, assim, sabe, pra ser gentil e tal, ensinaram alguma coisa, fui ver também. Então também foi na finalidade de antes de bombar na televisão. Isso, cara, eu acho que já existia bem antes, acho que lá em 2017 já tinha, não tinha? Eu não lembro a data, mas foi assim. Você fala nesse formato do videocast ou não? Não, videocast não, só o não, o podcast foi falado. Pra quem não sabe, gente, o podcast, antes de ter esse formato, que foi um formato que já existia nos Estados Unidos e que o Flow popularizou no Brasil. Isso, que exatamente. Antes do podcast, ele era apenas narrado, apenas falado. Então, esse papo que a gente está levando aqui, ele não tinha imagem. Tanto que existem uns podcasts no YouTube mais antigos, como o MachineCast, lá do Taylor e Fábio, e uma galera bem oitentista, né? Dos velhos oitentistas, que já tinha esse formato. Mas o formato, assim, com imagem e tudo mais, foi o Flow. Mas e aí, PJ? É o videocast que alguns falam, né? Então, meu início com o podcast foi esse.
E depois foi de história mesmo, sabe? Tinha podcast de pessoas discutindo sobre livro e pessoas contando história. Achei bem esquisito, mas é bem relaxante. Bem legal, bem legal. Bem legal. Isso é mais no Spotify, essas coisas assim. Isso. Aí quando dá esse boom, mas era bem pouco, tá? Raramente, assim, de vez em quando. O boom mesmo foi igual ele falou, quando o Flow populariza, acho que na época com Boulos. Bom, eu vi a primeira vez. Eu não lembro quem foi que bombou o Flow, mas ele ele bombou. O Vilela foi o Gentili. O Vilela foi o Gentili. O Vilela bombou depois do Gentili e foi 2020. O Flow já estava desde 2019, mas 2020 eles bombaram quando eles também tiveram um convidado assim mais chamativo. Não lembro se foi o Boulos, não lembro quem foi. Aí no caso eu peguei o boom com o negócio do Boulos, porque tipo assim, era um candidato que eu não conhecia. Do Boulos já estava bombando já o Flow. Já tava bombando o Flow, mas eu lembro nesse boom dos podcasts, entender o que é o podcast, principalmente esse gravado também de Santana. Aí tem esse negócio do Bozo, tipo, é um cara que eu não sabia nada dele. Não tinha nem interesse. Na verdade, não é um grande dele. Mas eu achei interessante, sabe? Porque a repercussão que deu. A gente não entendia nada do que era ele, a gente só sabia só pelo que os outros diziam dele. Então era só difamação. Ele explica toda a parte social, e que não é nada de invasão de casa, de propriedade alheia, assim como dizem. Mas eu não quero dar esse negócio de política. Mas eu achei aquilo interessante, sabe? Deu uma plataforma, uma voz para um cara que não tinha na grande mídia, e era um cara que estava na grande mídia. E é ali que eu comecei a acompanhar mesmo. O do Bolso foi bem legal, gostei também. Meu foco são as entrevistas polêmicas, eu gosto das entrevistas polêmicas. Saber o que o cara não fala na TV, sabe? O do Luan Santana foi um podcast legal também. Da hora do Luan Santana, cara. Ele deu uma quebrada de estigma. Mudou assim, minha concepção do Luan Santana, velho. Eu gosto também de uns podcasts tipo direcionado, tipo o Primo Cast eu gosto bastante. Legal. O pessoal da Geração de Valor também grava às vezes. E de tema, de vez em quando eu jogo um tema lá. Vou dar aula hoje, por exemplo, de, sei lá, tributar alguma coisa. Aí você entra, joga o nome do negócio, podcast. Cara, sempre aparece alguma coisa legal. Aparece. Tem muito de empreendedorismo, na verdade. Tem vários podcasts de empreendedorismo. Tem uns bem legais até. Bem massa. Eu peguei uns assim que, tipo, os caras conseguiram entrevistar, assim, empresários que são donos de grandes marcas, né? Que a gente conhece, mas que a gente nunca viu a cara do sujeito. E é legal porque, olha, o mais interessante disso é que a maioria das vezes, quando você conhece a história desses caras, não são caras que herdaram. Muitos são, mas a grande maioria não herdou, cara. A grande maioria talvez até tivesse uma boa condição financeira na família, mas a grande maioria construiu. Não herdou, cara. Isso que eu acho mais interessante. Eu teve um podcast com o Semenzato, ele vendia coxinha. Pô, o cara é um baita empresário. Então, ele não tinha... Né? Tem outros que falam, não, eu tinha uma família bacana, tinha dinheiro e tal. Papai deu dinheiro, eu fui lá e pum, montei um negócio. Mas o cara construiu, cara. Então, o que eu acho interessante é isso. É ver que esses caras mostram como a gente começou o podcast. É possível. Como a nossa amiga Bárbara, que esteve aqui, né, que também nos surpreendeu com o podcast dela. A Bárbara fala uma frase que é muito legal. Melhor o feito que o perfeito. Melhor o feito do que o perfeito, com certeza. Porque tem gente que fica aí, eu não vou fazer porque eu não tenho isso, eu não vou fazer porque eu não tenho aquilo. Pô, então você não vai fazer nada se for esperar ter alguma coisa, né? Quando você começa a fazer, você começa a perceber. Pô, falta isso, falta aquilo. O PJ é o rei do som, da imagem aqui. O cara é craque, tá? Você, preciso melhorar isso, melhorar aquilo. E você tá vendo aí a melhoria da qualidade dos vídeos e dos áudios, ele tá por trás de tudo aí, por trás. Cara. Ele falou, não, gente, ele vai e consulta lá. Eu fiquei sabendo que para melhorar o som do microfone eu preciso comprar um dispositivo assim, tipo uma mesinha de som, eu preciso disso aqui. Foi lá e comprou. Spoilers pra concorrente, hein? Sem spoiler pra concorrente. Corta essa parte, corta. Falando nisso, verdade, e os podcasts locais? Qual que você escutou? Qual que você achou legal? Pra quem não sabe, vieram 2 podcasts locais aqui no Curso Bater Papo com a gente. E a gente espera que venha mais. Então, cara, assim, eu conheço os podcasts, tem o mais recente é o Nenemcast, né?
do Adriano Neném. Um abraço pra ele. Adriano Disse que ia Neném. vir aqui, cadê? Neném. Ô, Neném, vai, Nós velho. estamos marcados aí esse mês, nós vamos aí. Que dia mesmo que a gente vai? Eu tenho que olhar na agenda aqui. Agenda de... É 12 de maio, né? Pera aí, vamos ver aqui. Tá, vamos ver a agenda. A gente vai lá. Aí a gente vai compartilhar esse podcast com vocês aí. E o D de Prosa de Santa Rita, que é um podcast bem legal também, tem levado uns bate-papos bem interessantes. E aquele Prosa 2... Prosa 2. Prosa 2 lá de Cambuí também, que é bem legal. 12 de maio de 2021. 12 de maio estaremos lá no Nenemcast, hein? O barato mesmo, não sei o que é que a gente é os primeiros, cara. Não tem ninguém aqui no sul de Minas que começou antes da gente. É pioneirismo, menino. Pioneirismo. Tinha um podcast também que parou, no podcast de hip hop, que eu achei até bem legal, era cara. Era bem legal. Bem legal. Teve uns 3 ou 4 episódios, depois parou, não sei o que aconteceu. Mas se precisar de ajuda... Dá um toque, Dá um vamos toque voltar, bora voltar. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Opa, manda. Pergunta do nosso diretor aqui. Pro futuro, né, do podcast, tá falando do futuro do que vocês almejam e pensam pro próximo ano, por exemplo, já que é um podcast de aniversário. Bom, legal. A gente não pode dar spoiler, muito spoiler não, hein, cara. Não, tipo assim, Assim. eu posso começar falando o que eu espero, né? Uhum. Bom, espero que a gente continue juntos, né? Mas, por exemplo, no meu caso aqui é muito mais focado na melhoria, né? Eu gostaria de melhorar a captura do áudio, por exemplo. Dar o up, né? Por exemplo, o que eu vejo aqui. Eu acho muito importante, futuramente, colocar o fone em todos vocês. Porque vocês têm um controle da própria voz ouvindo o que está acontecendo. O lance de posicionamento, tipo, é chato, sabe? Parar o podcast e falar, posiciona melhor o microfone. Por exemplo, o do Cássio. O microfone do Cássio, se ele tivesse um pouquinho deitado assim no ângulo, não, pra lá, assim, você falando mais na barriga dele e não em cima, seu áudio ficaria muito melhor. E o do Denis, às vezes você chegar mais perto do microfone, Aí, ó. vai reduzir esse chiado, esse eco que tá rolando aqui. E falando do eco, por exemplo, a ideia da gente no futuro é sala acústica, né? Porque Sala esse eco acústica. é muito ruim de tratar depois. Então, tipo, nessa linha, assim, o que vocês pensam de melhorias, de novidades, convidados para o que vem? Pode começar. Em termos de estrutura, a gente só espera melhorar, né? É óbvio, né? Áudio, vídeo, a gente quer levar uma qualidade bacana para vocês. Mas eu acho que o maior foco nosso é trazer pessoas interessantes aqui, trazer cada vez mais pessoas, ter a contribuição de vocês, né, para trazer mais pessoas. Quem você quer ver aqui, né? Quem você quer, a história de quem você quer saber ou a história de quem você conhece, quer que seja divulgada. Então, eu gostaria de pessoas, de trazer para o nosso podcast pessoas assim, não celebridades, mas pessoas bastante conhecidas do público, para que o público tivesse a oportunidade de conhecê-las melhor, conhecer a história de vida, porque é legal você conhecer o que a pessoa faz, mas todo mundo sabe, por exemplo, a gente teve o Leandro Moraes, todo mundo sabe que ele é vereador, fato, mas e por trás do vereador? Quem é o cara por trás? Isso que eu gosto no podcast. A história profissional da pessoa é bem bacana, é legal, mas quem está por trás do profissional? Isso é o que eu quero trazer no podcast. Quero pessoas bastante conhecidas da população de Pouso Alegre. Chama fulano, tem uma história legal. Vamos lá, vamos nos surpreender. Pouso Alegre região, né? Santa Rita do Sapucaí, aí, galera de Santa Rita tá vendo a gente, galera de Cambuí, Mila esteve aqui com a gente de Cambuí, né? A gente tá flertando aí com Patronagens Bands, né? Juliano Ganso, galera do Patronagens, queremos vocês aqui em breve, né? O Wilson lá de Cambuí também. Nossa, tua história precisa ser divulgada mais, cara. Né? Nem vou dar sem nenhum spoiler aqui, porque é fantástica a história do cara. Eu acho que legal, nos anônimos a gente encontra boas histórias. Eu já gosto muito de ouvir o que as pessoas gostam de fazer, o que elas fazem, onde elas atuam. Eu já vou mais desse outro lado, mas também gosto da ideia de falar assim, beleza, você trabalha com contabilidade, mas o que você pedala, cara? O que você faz aí? Conta uma história que só você sabe, tipo qual é que é Porchat, sabe? Já viram o programa do Porchat? Tem uma vibe assim, então a galera vai se prender.
tanto é que os comentários que a gente escuta de pessoas que acompanham o podcast nossa, cara, eu vi lá aquela história do cara lá, não acreditei naquilo, é muito doido. Pá. Exatamente. É sempre nesse lance que alguém aborda a gente pra falar, não acredito que ele fez aquilo mesmo, não. E aquele dia que você falou tal coisa e tal. Então, trazer mais convidados que surpreendam quem tá assistindo e aumentar o nosso alcance. Eu vejo que a gente tem, pelas estatísticas, a gente subiu bastante ali o número de pessoas que tem acompanhado. O número de inscritos subiu bem. O número de inscritos subiu bastante também. Mas a gente precisaria, para mim, claro, alcançar outras regiões aqui. Para mais gente estar acompanhando e vendo. E como seria possível para você acredita, né, que como seria possível da gente aumentar esse alcance, ou no caso um contato maior com as próprias mídias que já existem aqui na cidade e na região? Eu acho que vai do convidado para atrair a atenção desses caras. Para alcançar outras regiões, o que eu penso, a gente teria que trazer alguém local. Aí conta também com a ajuda do convidado para chamar o pessoal para assistir, para ver ele falando. Mas se a gente trouxer uma pessoa de Santa Rita do Sapucaí, automaticamente a gente direciona um pouco mais os olhares para lá. É o público que já acompanha mais uma parcela dali. A gente direciona para o outro lado, é o público que já acompanha mais uma parcela dali. Nós temos aí com planos de... spoiler. Não conta. Novidades aí. Novidades boas chegando por aí. Tem que tomar cuidado, é o álcool que tá falando. Vocês vão saber em breve. E essas novidades possivelmente vão ampliar o nosso alcance, eu acredito. Tem pessoas aí interessadas, nossa, como é que eu faço para aparecer, para ajudar vocês, para patrocinar ali na televisãozinha também? Exatamente, nós queremos encher essa televisão aqui de patrocinadores. Botar um pessoal aí para botar o QR Code do lado do vídeo aqui embaixo, aqui ou aqui embaixo, aqui em algum lugar da tela. Futuramente vai rolar isso aí. Ó, falando em bebê. Opa! Porque uma coisa que nós queremos muito, gente, é... O objetivo inicial do nosso podcast é o objetivo principal do nosso podcast, eu acredito que dos outros também, é divulgar, tá? A gente quer divulgar. Então a gente quer divulgar as pessoas que vêm aqui, se elas são profissionais, se tem empresas, a gente divulga a empresa dessas pessoas. Se são autônomas ou são professores, a gente quer divulgar essas pessoas como profissionais aí, CLT, etc e tal. Então, traz o seu trabalho pra gente. E a gente quer divulgar o seu trabalho também. Então, quer divulgar sua marca, quer divulgar sua empresa? Traz pro Morenos e Companhia. Nós queremos ajudar o seu negócio a crescer, no bom sentido. Esse daí foi um bom ponto. Como a gente vende muita ideia do descontraído e tal, era legal a gente explicar até melhor pro público, né, que também tem a versão ou o episódio que é focado no produto, se o cara trouxer aqui para patrocinar, a gente vai falar da cerveja dele, a gente pode mostrar todas aqui, a gente pode fazer até um concurso aqui de degustação, sabe? Tem muitos produtores locais, tipo a Heineken, por exemplo, tem que chamar ele outra vez para trazer todas aqui pra gente fazer É verdade. Aí, ó, Eliarro. Sair daqui carregado. Exatamente. A gente sempre busca, né, divulgar os nossos convidados, né, a Groove Store, a gente sempre falou deles, né? Agora tem um cara que tá para vir aqui também com a gente precisa marcar com ele, o Mundo das Fritas, o Brunão. Então, a gente tá com esse desejo de divulgar as marcas, de divulgar os negócios, divulgar as pessoas. Esse é o objetivo do podcast, divulgar as pessoas, torná-las conhecidas, tornar os negócios delas conhecidos, né, etc e tal. A comunidade se ajuda. A comunidade se ajuda, exatamente. E lógico, a gente gostaria muito de divulgar a sua marca aqui na tela para que todos possam ver. Certo? Esse é o grande objetivo, que todos possam ver. Gente, divulga esse podcast que eu quero que todos possam ver. É só isso. Isso gera um círculo positivo. Entra um recurso, a gente vai impulsionar em tal mídia, vamos chegar em tal lugar, acredito que isso seja importante também. Aí entra naquele ponto, né, daquela entrevista da torcida do time daqui da cidade, esqueci o nome do... Paulo Couto, do Dragões do Mandu. Isso, naquela questão a gente conversou muito sobre quem
quiser ver esse episódio, a gente fala bastante sobre as mídias e como ela está mudando e a importância da mídia local, né? Porque a gente tem pessoas célebres aqui, histórias para contar que edificam, né, a comunidade, e o empreendedor e o famoso aqui da cidade. É legal trazer esse pessoal para conversar, é legal ter essa conversa. Quem ajuda a gente a crescer geralmente são as pessoas mais próximas, principalmente no início. Sim. Então, acho que é bem legal essa proposta. E isso aí é interessante que você falou. A gente teve aqui também, pessoal. Faz o Moreno, por isso que eu falo, faz o Morenos Flix. Vai lá nos nossos vídeos no YouTube ou então nas playlists, né? Tem a playlist primeira temporada e a playlist segunda temporada, tá? Nós trouxemos recentemente o Paulo Couto, que ele é da direção da torcida uniformizada Dragões do Mandu, do Pouso Alegre Futebol Clube, né? E, cara, foi um papo assim, como o PJ falou, super legal, porque foi criada uma mídia específica para tratar de assuntos do Pouso Alegre Futebol Clube, que é a Mega Rádio Digital. Um grande abraço para eles. Abraço Carlos Barros também da Mega Carlos Rádio. Barros também, que está lá junto, né? Uhum. E qual que foi a importância? Foi uma época de pandemia. Se você está vendo esse vídeo daqui 30, 40, 50 anos, tá? Estamos no ano de 2022 e estamos saindo de uma pandemia que assolou aí e dizimou uma parcela da humanidade, tá? Então, nós ficamos um tempo reclusos, tá? Quando eu digo reclusos, até mesmo algumas pessoas sem poder sair de casa. E nesse período, as pessoas queriam saber do seu time de coração, né? E eles criaram uma rádio web, ou web rádio, né? Não é web rádio? Assim, imagine você, são jogos de módulo 2, vulgo segunda divisão, terceira divisão, e não tem acesso à TV. Tudo bem, agora tem parcerias que estão fazendo chegar via streaming também, que é muito legal. Muito legal. Mas a solução foi o quê? Cria uma rádio web, o cara baixa lá o Radiosnet no celular ou outro aplicativo similar, procura a rádio, localiza, pronto, pode ouvir o jogo no celular, pode ouvir uma programação. Eu escuto a Rádio Rock de Santos, por exemplo, no Radiosnet. Então, quem não tem Spotify aí, ó, baixa aí que é legal. Então, e nós somos nada mais, nada menos do que mais uma mídia de comunicação. O que nós fazemos aqui é comunicar. Só que a gente gosta de comunicar histórias, né, Danão? É bem legal, cara. Comunicar história é bem legal. A gente conhece a história das pessoas. Cara, é muito bacana. Eu acho surpreendente, cara, porque por trás de qualquer profissional aí, cara, tem um ser humano que é a história, cuja história é desconhecida, né? Como eu falei, muita gente pode olhar e falar, olha, ele tem uma marca, ele tem uma empresa, é porque ele é rico, porque ele nasceu rico, porque herdou do pai, caiu de mão cheia. Não, às vezes o cara trampou pra caramba e conseguiu chegar ao status. E essas histórias são legais, né? Sim. Ou mesmo histórias de família. A Mila contou a história, ela teve um AVC, né, cara? Pois é, pode. Assista. Vai lá pra você ouvir a história. A pessoa teve um AVC muito jovem. Estamos falando de uma pessoa muito jovem que teve um AVC, né, e superou isso e é o que é hoje, né? Tem seu próprio canal, tem os seus seguidores, etc. Inclusive, falando em seguidores, gente, pelo amor de Deus, se inscreve aí e ativa o sininho. Pô, era 50%, agora 70% dos que nos assistem não são inscritos. Ou seja, é bom sinal que cada dia estamos atingindo mais pessoas. Sim. Mas se inscreve aí, cara, dá essa moral pra gente. Você vai receber na sua casa o sininho. E você deve estar se perguntando, por que eu me inscreveria? Cara, toda semana é uma conversa diferente, mesmo com pessoas que você pensa assim, esse cara é arquiteto, esse é engenheiro civil. Nunca ouvi falar. O cara vai trazer uma história que você vai gostar, cara. Demais, cara. O cara vai trazer, porque eu ligo a TV, vou assistir lá o Porchat, vou assistir outro cara falando, vou assistir um podcast. É impressionante. A gente se prende num cara que a gente nunca viu. Eu tô com um pausado lá falando de alienígenas. Eu tô com um pausado do Marcos Uchoa, cara. Uchoa. Que da hora. Relacionamento parasocial. Boa aí, ó. Quando a gente costuma acompanhar uma pessoa famosa e a gente sabe tanto sobre ela que a gente se sente amigo. E daí também gera algumas coisas bem perturbadoras no futuro. Mas aqui no Morenos e Companhia você pode ser nosso amigo, cara. Seja um membro Morenos VIP. Vai lá, ó, se inscreve lá, Morenos VIP, cara. Tá na descrição aí, ó.
Entra lá e seja um membro Moreno Zip para você ajudar a gente. Você pode ser nosso amigo, ser nossa companhia. Ajuda nós. O companhia aqui não somos nós, o companhia aqui é você, cara. E quem vem também partilhar a sua história de vida, né? Sua carreira com a gente, né? Essa galera é top 100. Não tem pra ninguém. Eu acompanho às vezes o podcast Red Cambuí, que eu esqueci o nome. Prosa 2. Prosa 2. Eu confundo com o D de Prosa, que é de Santa Rita. D de Prosa de Santa Rita. Eu acho bem legal os papos que eles inclusive, fica o convite aí, Se você conhece o pessoal do D de Prosa, vem bater um papo com a gente. Vem bater um papo com a gente. Pessoal do Prosa 2, vem bater um papo com a gente. Convidados para falar sobre experiências e podcasts. Com certeza você sempre capta algo novo e muito interessante. Muito, cara, muito. Olha, vamos dizer, né? A Mila mesmo foi uma pessoa que eu vi a história dela através do podcast Prosa 2. Uhum. Aí eu me interessei e falei, porra, legal a história dessa Mila, eu preciso trazer ela pra trocar uma ideia com a gente. Porque os públicos dos podcasts são diferentes. São. Tem aquele público em comum, tal, aquelas pessoas que gostam de podcast e seguem vários, mas tem públicos que são distintos. Falar, eu gosto desse podcast, só assisto esse podcast, é relevante pra mim esse podcast. Então é legal, cara. E eu vi lá, falei, eu preciso trazer para a nossa galera, para as nossas companhias, a história da Mila. Tem muitas coisas legais, né, acontecendo. Até pessoas do mesmo nicho trazem coisas totalmente opostas. Exato, cara. Eu vejo assim muita diferença entre os podcasts e ao mesmo tempo muita similaridade, né? Talvez o formato contribua com isso, né? Com essa similaridade. Mas é interessante que você vê, um traz um artista, o outro traz um ator, né? O outro traz um engenheiro, como você falou, só assim, engenheiro, arquiteto, mas eu não gosto de engenharia, não gosto de arquitetura. Cara, o podcast ele trouxe algo que mudou a forma de comunicar no Brasil. Porque quando você tem um programa de entrevista que durasse muito, como um programa de Jô, lembrando o programa do Jô, ou o próprio Danilo Gentili, você tem uma entrevista que, quando muito, 40 minutos intervalados. Né? Então não dá para extrair assim da pessoa, e com perguntas já prontas, respostas já pré-fabricadas, aquela coisa toda. Aquela amarração que a televisão, ou a própria rádio também dá. Até pelo fato de que existe um contrato com patrocinadores, então eles têm que parar aquele momento. Olha, esse momento tem que parar, tem que mostrar o cara. Uma vez eu vi explicando por que isso acontece aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que o cara vai lá e tem aquelas perguntas polêmicas. É porque no Brasil, geralmente, as entrevistas são agendadas com os assessores e elas não são remuneradas. Nos Estados Unidos, você compra a hora do ator. E aí por isso que se você colocar um ator ali e você começar a imitar uma galinha em cima da cadeira, dificilmente ele vai levantar e vai sair, vai ficar ali. Vai ter um momento que ele vai ser indignado e vai sair. Mas então é daí que gera essas grandes entrevistas lá fora, e aqui não. Aqui na verdade elas são mais agendadas do que esse lance da hora. Interessante. Que gera esse vício, porque todas as entrevistas, igual eu dentro do que vocês estavam falando, todas as entrevistas são engessadas, né? Estão sempre perguntando as mesmas coisas, estão sempre divulgando um filme, algum trabalho, e aí a entrevista não gera. Não rende, né? O podcast ele trouxe esse formato, então até eu acho muito interessante, né? Algumas pessoas podem não gostar, não seu estilo, mas eu sou muito fã de que políticos, principalmente aqueles pré ou candidatos, vão a podcasts. Por quê? Tá aberto ao público para perguntação. Tá aberto ao público para perguntas, né? Então, ou seja, está aberto ao público para perguntas. O próprio entrevistador ele pode sim fazer algumas perguntas. E isso que a gente tem visto. Quando a gente trabalha aí com. A gente já trouxe 2 vereadores, né, no nosso podcast. O Igor, o Leandro Moraes, um grande abraço. Então, é legal porque eles trazem coisas muito além do que a gente ouve falar de política, né? Então, situações, né, que a gente fala assim, o que está acontecendo em tal lugar? Igual a gente perguntou da DIC, né?
Pô, ninguém explica o que está acontecendo pro pessoal. Então no podcast o cara tem a chance de falar, pô, eu vou ter aqui o tempo que eu quiser para poder falar desse assunto, cara. Porque você vai no jornal, você tem a manchete, tem a notícia, vai no telejornal, você tem a manchete, tem a notícia, o cara te entrevista para você em 5 minutos falar de um assunto super complexo, de uma lei que proibiu não sei o que ou liberou aquilo outro, cara. Não é uma coisa que se fala em 5 minutos, cara. Não é uma coisa que se explica em 5 minutos. E a gente nem tem tempo de processar, né? Porque em seguida vem uma próxima matéria e a gente só ficou com aqueles 5 minutos, engessado, igual a gente estava falando, cortado, editado, né? Exato. E com um monte de outras informações. Então a gente sempre ouve uma resposta muito vazia. Eu vou dar um exemplo desse caso que você falou agora, preciso. O caso da menina lá que tá do outro lado do mundo, aconteceu aquela fatalidade de estar presa, enfim. Deu bobeira. Sem julgamento de valor. Sem julgamento de valor, só deu bobeira. Enfim, ela tá lá e a minha cunhada é uma das advogadas do caso. Cara, ela gravou pro Fantástico umas 2 horas. A entrevista foi pro ar 2 minutos e 30 segundos. 2 horas falando, os caras extraíram um pedaço assim. Foi um corte. E a edição acaba colocando o que eles querem, né? O que eles querem. Então é isso. O podcast, cara, o que mais me chamou a atenção quando a onda de podcast começou a se propagar, né? De videocast começou a se propagar, foi justamente isso, cara. Dar voz às pessoas. Não importa, né? Tipo, eu tive a oportunidade de ver em podcasts, logicamente em momentos separados. O Dória, o Ciro Gomes, o Boulos, o Kim Kataguiri, ou seja, políticos de grande expressão no cenário nacional. E é o que eu falei, o cara tem tempo de falar, tem tempo de se explicar. Não, me chamam disso por quê? Porque uma vez aconteceu tal coisa, mas não foi do jeito que apareceu na televisão. Vou explicar para vocês, aconteceu isso, aquilo, eu provo isso, aquilo. Né? Ou então aquelas amarras que a gente conhece do poder público. Olha, eu queria fazer. Ah, mas por que não bota logo um asfalto naquela rua? Eu queria fazer. Mas o bairro está irregular, né? Tem o Ministério Público proíbe de fazer tal coisa, o IBAMA proíbe de fazer outra coisa, né? Foi bem interessante. Eu acho que o podcast ele tem isso. Ele dá essa liberdade, esse tempo para o cara falar, olha, não é bem assim, né? Igual você falou, uma entrevista livre consegue fugir um pouco, não de tudo, a gente não vai mentir nisso, da linha editorial, né? Porque cada igual a gente estava falando, jornal e entrevista, cada canal, cada emissora de TV, ela tem uma linha editorial e um viés. Uns da esquerda, outros da direita, alguns contam parte, então eles sempre contam parte da notícia. Quando você vê a mesma matéria em jornais de canais de emissoras diferentes, você vai ver que tem uma diferença muito grande na narrativa. Sim. E aí no podcast, como ele tem tempo e ele fica conversando, ele acaba falando das coisas, sabe? E é claro, também no podcast também tem a possibilidade, sim, de ter esse viés, não estou dizendo que não tem, gente. Muito por causa dos entrevistadores. Mas eu acho que atualmente, inclusive entrevista política, como o Cássio falou, está sendo um lugar onde eles podem falar mesmo o que eles se propõem, porque o debate é curto e é uma atrição, então eles não têm tempo para falar nada a respeito, explicar o plano todo. Foi muito interessante que os políticos que geralmente têm plano ou plano de governo, ou seja, eles vão e falam. Ele falou do Ciro Gomes, por exemplo. Eu acho o Ciro Gomes meio explorado, mas, cara, o cara tem um plano de governo completo e ele foi um dos maiores tempos. Como você falou, ele ficou 4 horas e pouca. E ele não cedeu, ele gastou o tempo todo para explicar o plano de governo dele. A gente nunca vai ver isso na televisão, cara. Não. De Impossível. Independente de qual lado, espectro político você tá, a gente nunca vai ver isso do candidato. Inclusive é a hora também, quando a gente vê essas entrevistas, que vê o cara que não tem proposta nenhuma, sabe? Porque ele tá lá como político e ele tá lá para falar dos planos dele, cara. Tem cara que não vai em podcast porque sabe que vai entrar na cilada. Né? Que tá na cilada. Quem tem medo, né? E tem rabo preso tem medo. Mas eu acho isso, eu acho o espaço democrático. Eu, pelo menos o que eu tenho acompanhado, dificilmente assim eu tenho visto podcasts com enviesados.
normalmente os entrevistadores eles indagam querendo respostas mesmo, soluções. E aí, cara? O que você vai fazer aí? O que você vai fazer para isso? O juros está alto, o que você vai fazer para baixar? E aí? A Petrobras está assim, qual que é a tua praia? E foi bem isso que aconteceu no podcast que a gente teve aqui e do que eu tive com o Igor também, né? Do Igor você também não tava, né? Eu gravei sozinho. É verdade, eu não tava. Ô Igor, tem que voltar aí, tem que voltar, hein, Igor? Mandei mensagem pra ele esses dias, tem que voltar. Agora tem que voltar. O Eli também, queria bater um papo com ele. Eli, verdade. Então, é tipo, sabe? O cara tem o espaço para falar, tem voz ali, a gente vai indagando, perguntando. E o cara que não tem rabo preso, bichão, ele vai falar daquilo que ele precisa falar, né? Porque é fácil, eu sempre digo, é fácil jogar pedra, né? Difícil é você olhar pro cara que tá tomando a pedrada e falar, mas por que ele tá tomando aquela pedrada ali? Qual o motivo, causa, motivo, razão, circunstâncias, como diz o professor Girafales, né? É muito interessante. O podcast original mesmo, no áudio somente, no Spotify você tem acesso gratuito, viu? Inclusive no nosso podcast, Morenos e Companhia. Eu não sou assinante, inclusive eu subo o podcast sem ser assinante do Spotify, eu assino o Deezer. Tudo propaganda da concorrência. Eu assino o Deezer também, galera. Não, vou te falar. É melhor que o Spotify? Eu acho que o Spotify tem mais música. Eu tenho o resto, o Deezer e o Spotify, né? Só assino o Deezer por causa de uma operadora. Mas o Spotify é mais amplo e tem um alcance maior. Mas é muito legal, você consegue captar e parece que te dá uma expectativa, cara, do que o cara vai falar. Já que você falou de alguns, tem um bom podcast, é o SoundCloud, né? SoundCloud, boa. Esse é o melhor pra você ouvir bandas que ainda não estouraram e que vão estourar, hein, gente. Esse é o melhor legal. pra pesquisar banda nova. Pega a dica aí, galera. Qual que é? SoundCloud. Aplicativo? É um Spotify. É um Spotify da vida. O Spotify Desculpa, o Spotify dominou o mercado, então... virou referência, né? Tipo Uber, sabe? Tipo Uber, tudo é Uber, né? Tudo é bombril, né? É quando a marca fica tão impactante que ela acaba assumindo a personalidade. Patrocina nós, Zena patrocina nós, é um amigo de migo. Então, Durex, né? Durex é fita adesiva. Qual que você falou aí? Fermento em pó químico. Fermento em pó químico. Mas é bem legal isso. Mas nós estamos no Spotify, gente. Morenos e Cia no Spotify, bem Baixa legal. aí no seu celular, no Google Podcast também. Google Podcast também, isso aí. No Deezer eu ainda não consegui subir, cara. Tem que subir em 355 plataformas pra mandar pra lá, mas não deu certo ainda. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo, vai chegar lá. Sai. E é legal, cara, que o Spotify... Porque, por exemplo, quem gosta ou precisa dirigir longas distâncias, né? Apesar de eu não dirigir longas distâncias, esses dias eu coloquei no celular o Spotify, né? Linkei com o Bluetooth do rádio do carro e eu fui ouvindo, cara. O podcast do Marcos do Show, eu não vi a imagem até hoje. Eu acompanhei todo pelo carro. E é legal, que você está dirigindo, você não vai se distrair, mas você vai ver o cara cobriu várias guerras, né? Então, é um podcast. E o legal do podcast, cara, é o seguinte: a galera indica. Né? Eu não vi ninguém indicar o Morenos e Companhia ainda, tá? Então, por favor, Prosa 2, D de Prosa, Nenemcast, indica aí o Morenos e Companhia, porque a gente indica vocês. Eu acho cara. que o Neném indicou a gente já, cara. Já? Já. Então precisa assistir mais o Neném. Corta aí, diretor. Indica nós de novo. Indica nós de novo. Pra ir ver agora. Pra eu ver, isso aí. Não, porque eu acho bacana, cara, essa questão, porque eu vejo muito isso nos podcasts. Olha, ontem, fulano de tal, do podcast tal, entrevistou fulano. Gente, assiste lá pra vocês verem, cara. Sabe? Não tem. Eu vejo que existe um mercado de podcasts. Eles não são concorrentes entre si. Não são. Pelo menos não naquela concorrência do famoso baixa preço, tenta esmagar. O convidado pode ir em todos os podcasts da cidade e em algumas cidades vizinhas. A entrevista vai ser diferente. E deixa eu te contar como os assessores aí, você falou dos assessores, estão fazendo. Uma mina do Japão, ela é uma brasileira que mora no Japão, ela tem um canal fodástico no YouTube. E ela veio pro Brasil. Quando ela veio pro Brasil, o que aconteceu? Ela participou na mesma semana de uns 3 podcasts diferentes, cara. Outros artistas já havia acontecer isso. A Nani People, acho que foi assim. Ela foi no Vilela, bombou, de repente ela já estava com uma agenda em vários outros podcasts. Então, é interessante, porque você não tem essa concorrência. Eu vou trazer fulano primeiro ou depois. Não, cara. Eu vou trazer a pessoa que eu quero trazer, quero trocar ideia com essa pessoa.
E, meu, ajeita ela pra mim aí, ajeita, vai no podcast de fulano. Eu acho bem legal esse esquema. Não, eu também acho interessante, igual você falou. Um clássico exemplo foi aquela entrevista do Peninha, porque ele virou piada aí desse podcast. O Rafinha pagou a passagem pra ele vir, só que ele gravou pra fazer gaveta, o Peninha foi ao vivo nos outros podcasts, inclusive no Flow. Inclusive no Flow. O Danilo que pagou. O Rafinha que pagou a passagem, ele conta isso. Ele é o Eduardo Bueno, né? O Peninha. Só que ele foi escroto com os podcasts, cara. Eu achei que ele foi ingrato com os podcasts, cara. Porque ele é uma pessoa, assim, conhecida, entre aspas, né? De pessoas que gostam de história e tal. Mas não é assim, bambambam, não. Eu achei que ele esculhambou os podcasts. Eu não vi o dele. Quando teve aquela treta do Monark lá, ele mandou tirar o podcast dele. E anunciou que mandou mandar. Em defesa do Peninha, que vocês não entenderam o senso do humor dele. Não, ele é ácido, não, eu entendo. Mas eu achei que ele esculhambou demais os podcasts. Ele conta mesmo verdades, ele é tipo um trickster, sabe? Ele conta mesmo verdades. Às vezes ele coloca a opinião dele ali, mas é sempre com um tom de deboche. Então você não sabe muito bem quando ele tá falando sério. Tem uma coisa dele que pouca gente entende. Ele é super esquerdista. Ele fala, nossa bandeira jamais será vermelha. Mas é porque ele é Grêmio. E a bandeira do Inter é vermelha. Então ele fala, nossa bandeira jamais será vermelha, né? Porque ele tá falando do Grêmio. Ele torce pro Grêmio. A bandeira do Inter é vermelha. Mas eu só entendi isso porque no Rio Grande do Sul tem uma certa inclinação pro Grêmio, né? Eu sou tricolor paulista, tricolor gaúcho, né, velho? mas ele deu uma esculhambada nos podcasts. Mas ele tem um humor ácido mesmo. É assim, ele fala umas coisas interessantes. É bem legal. Buenas ideias. Acho que dos que eu mais gostei, assim, em geral, foi do Ninja. O Ninja foi foda. O Ninja foi bom em todos. E repete um pouco depois que eu vi 50 vezes, né? Tipo, variando de podcast, você ele segue uma linha de raciocínio. Beleza, normal. E o Mastral, cara. Mastral eu gostei também. Eu acompanhei ele em vários podcasts, cara. Eu vi Mastral todos. foi legal. O Clóvis eu nem conto, porque ele tá um nível acima do... Onde ele vai, ele manda bem. Aquela entrevista que ele revelou que tava cego, achei que Câncer na visão, né? Acho que naquela vez... O Rafinha é bom entrevistador, mas naquela vez ali, acho que ele... Não, mas não foi no Rafinha que ele falou. Foi no Flow. Foi no Flow. Eu vi esses dias, inclusive. Ele tinha descoberto um dia antes. Eu acho que naquela ocasião ali faltou o time de repórter, cara. Acho que dava pra ter feito o professor Clóvis chorar ali, mano. Eu vi a entrevista e falei, caraca, os caras perderam umas perguntas foda pra ele agora aqui. Ele chocou a galera. Eu acho que os caras ficaram meio chocados. Eles não souberam o que falar. Tipo, eles não conseguiram ver com frieza, né? Faltou. Quando ele começou a falar assim, caraca, Faltou o time. É que tem uns negócios, cara, que assim, tipo, igual você falou, faltou de repente o feeling do repórter, porque pelo que eu vejo, a maioria das pessoas que fazem, maioria não, mas uma parte das pessoas que fazem podcast não são comunicadoras, não são jornalistas publicitários. Alguns até são, outros não. Então, eu acho que aí acaba que cai, porque choca. Você viu a mãe daquele cara, negão da BL? Meu, ela calou todo mundo, cara. Os caras soltaram umas piadinhas lá, o carinha lá, Putz, agora não me lembro o nome dele. Bom, o cara fez uma piada e tal, falou do dela bater no negão da BL. Aí ela foi contar a história de vida dela, cara. O que ela já tinha passado. Cara, ela tirou lágrimas do podcast, cara. O Vilela é campeão de chorar. O Vilela é chorão pra caralho, velho. O podcast O dele Vilela vai chorou. pra chorar, né? Mas é bom, cara. Ele faz um negócio. É uma vez ele levou um pastor, um rabino e um padre, eu cara. Vi esse. E foi muito bom, cara. Foi com o Rodrigo Silva, o padre Joãozinho e o Ravissani. Cara, o Edmundo foi um também que arrancou de lágrimas de todo mundo no negócio, né, cara? Foi da hora. O animal, cara. O animal virou bicho de estimação lá, velho. Foi impressionante, eu não esperava. Teve vários podcasts muito legais, cara. Porra, eu achei também que foi muito legal. Você falou aí, faltou o feeling talvez o feeling do jornalista, né? Mais do jornalista até do que do publicitário, né? Foi um momento ali. Porque também é foda, o podcast é um negócio quente, cara. O podcast é um negócio quente, não é frio. O jornalista, na hora que ele tá fazendo jornalismo, um âncora ou um repórter de rua, ele tá... O jornalista é o cara que quer cavar a falta, né? Ele tem que ser frio, cara, porque
ele tá fazendo um negócio... Eita, ele tá fazendo um negócio muito profissa, cara. Ele tem que ser profissional. Então ele tem que ser frio naquele momento. É igual a nossa profissão. A gente tem que analisar os fatos ali com frieza. Não dá pra botar emoção. Mas o podcast, ele é quente, cara. Por exemplo, também deixou, achei assim, que eu tô falando só um lado negativo, né? Que eu acho que eles deixam a desejar. No caso da entrevista do Lula, por exemplo. Cara, ali podia ter passado muitas perguntas importantes ali. O Lula foi no Podpah. No Podpah? Isso. Nossa, não vi. Mas aí, cara, então, aí que tá o detalhe, o podcast do Mano Brown também é legal, hein, mano? Do Mano Brown é legal, cara. Eu vi, o melhor podcast que eu vi com ele foi com o Rodrigo Silva. O pastor Rodrigo Silva lá, o arqueólogo. O Haddad é bom também. O Haddad foi bom no Flow, cara. Sabe por quê? O Haddad no Flow, cara, eu vou te contar. O Haddad no Flow, ele conseguiu, sinceramente, não mudar a minha concepção de partido, mas minha concepção da pessoa dele, cara. Não, mas ele é bom. Da pessoa dele. Ele é um perfil bom. Um perfil foda. Não, foda, cara. O do Mano Brown no Flow foi bom porque a gente conseguiu ver ele sorrir, cara. Cara. Mas tem então, cara, tem de tudo hoje. Tem podcast enviesado, tem podcast focado, tem podcast pornô, tem podcast sertanejo. Tem, mano. Pô. Tem podcast de tudo, cara. Podcast religioso. Eu acho legal. Marombeiro é bom. Cara, tem um que não é podcast. Outro dia eu vi que era um padre e tinha uma freira cantora. Olha que legal, cara. Da hora, velho. Eu acho que é o Santo Flow esse aí, cara. Eu acho que é. É o Santo Flow. É bem legal o Santo Flow, cara. É bem legal. Ele devia ser menos enviesado, mas... Lógico, é um podcast religioso, né? Se você... Eu olhei rápido e pensei que era algum sketch assim de humor. Falei, cara, o que é isso aqui? Eu dei uma clicada lá e era. Falei, cara, tá rolando uma entrevista gigante aqui. Um padre entrevistando uma freira. É interessante, sei lá, porque a gente nunca conversou com uma... Bom, nunca conversei com uma freira. Tem uma prima. Só alguns minutos, assim. Tipo, nunca parei pra conversar com uma freira. Ou Legal. com um padre, sei lá, sabe? Com o padre, então você vai gostar. Em breve, gente, em breve teremos um padre aqui conversando com a gente. Conto. Um pastor eu convidei também. Estou aguardando o seu aceite. Estamos convidando, gente. A gente, como a gente falou, a gente dá voz às pessoas, tá? Independente de qualquer coisa. A gente estava falando dos podcasts, eu falei, cada um tem um estilo, né? Agora eu esqueci o que eu ia falar, velho. Você tinha falado do podcast do padre. Falei podcast sertanejo, podcast pornô, tem... Pô, agora falhou mesmo. Tá na hora de finalizar, que acabou aqui, ó. Acabou a cerveja? Então tem que parar, acabou o podcast. Acabou o podcast, galera. Obrigado! Não, mas é justamente isso que eu queria falar, né? Acabou nada, rapaz. É um podcast, na realidade um programa de entrevista que não é um podcast. Na realidade, ele não é um formato de podcast, mas é um programa bem legal, cara, de entrevista, mas também a pessoa é profissa. Aí não perde o feeling, que é o canal da Leda Nagri. Vocês conhecem a Leda Nagri? Lembra da Leda Nagri? Ela participou muito tempo daquele Roda Viva, Jornal Hoje, né? Ela fala meio grossão, é sogra da Sabrina Sato. Sogra da Sabrina Sato. Mas, cara, não, mas assim, sério mesmo, ela já teve, inclusive, no Flow, acho que teve no Vilela também. Cara, a mulher é uma jornalista espetacular. Assim, sem sombra de dúvida, profissionalismo 1000. Mas o programa dela, ele é um programa de entrevista, no formato de entrevista mesmo, cara a cara. Mas agora tá mais online. Mas só que o estilo dela é bem o estilo de podcast, cara. Porque ela deixa o convidado à vontade, ela deixa o convidado falar, ela, sabe, ela dá aquele punch, o convidado começa, aí o convidado vai. Blá, 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 blá. Ela fez com o Monark esses dias. Então foi muito legal, cara. Ela faz um podcast, só que sem o formato. Na realidade, sem o formato. Roda Viva é um programa muito legal. Roda Viva é muito legal, né, cara? É um programa muito legal. Tinha um na Band também, que eu não lembro mais o nome, mas eu acho que esse não tem mais. Era domingo, meia-noite, também era super legal. Tipo um Roda Viva mesmo. Assiste o Como é que é Porchat, você que tá assistindo a gente, aí você vai curtir, cara. Eu acho Porchat muito Porchat, não, cara. Mas é muito legal o programa, cara. Assista, você vai mudar de concepção. Como é que chama o programa dele? Vou fazer propaganda. Como é que é Porchat? Porchat, patrocina nós aí. Patrocina nós aí. Mas é muito menos ele e muito mais o convidado. Mas é um programa de entrevista.
talk show. E só ele coordena aqui, senta uma galera em volta e o cara vai contando histórias, né? Você assistiu algum já, PJ? Não assisti, não. Assista, você vai gostar. Eu deixo só num papo de segunda, só. É o por chato. Vamos ver, quem sabe a gente pode até dar uma canja pra ele, né? Em algum momento. Mas prefiro... Eu falo pra você, nem o de noite eu ando assistindo mais, cara. Depois dos podcasts, os talk shows perderam a graça pra mim, cara. E olha que eu gosto muito do Danilo, cara, mas gosto do programa dele. Mas depois que a gente vê num podcast o quanto que as pessoas podem falar e vai no programa dele e vê aquele... A pegada que eu falo desse caso dele é a surpresa. Cara, jamais esperaria alguns caras que foram ali contando aquelas histórias. É o bacana. É um podcast sem ser podcast. Igual o tipo da Leda. Porque a Leda, você vai no Roda Viva, você tem tempo de entrevista. Tem vários entrevistadores. Então não dá pra você extrair o máximo que você pode. Agora, o que a Leda tá fazendo hoje é tipo um podcast. Ela tem um programa ali que ela fica 1h e 15 conversando com o convidado. Acabou, velho. 1h15 o cara fala bastante coisa, ela chama de novo depois para dar uma segunda parte, se for o caso. Então ela faz um podcast sem ter esse formato, que é o formato, como o próprio Flow diz, Joe Rogan lá nos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, gente, tem muito podcast bacana. Morenos e Companhia é o melhor, mas tem outros. A gente não pode desmerecer os outros, Segundo, terceiro lugar sempre vai ter. Sempre vai ter, né? A gente só não pode desmerecer esses caras. Eu tenho uma polêmica, então. Uma pergunta. Manda lá. O que vocês acham? O fato de os podcasts, alguns não se profissionalizarem, não tomarem responsabilidade com o canhão que eles ganharam, pode causar o fim deles, porque, sabe, tem coisa que é do momento e... O que vocês acham disso? Eu acho que vai rolar um funil, sim. Eu acho que vai rolar, tipo, o Monark já tá meio fora do ar, embora ele esteja em outras redes e tal. Vai acontecer com outras pessoas também. Porque a galera perdeu a dose. Acontece em outros setores também. Acabou de chegar uma notificação aqui, é o fim da Netflix. Então, assim, de novo, Netflix patrocina nós. Ou leva nós pra aí. Tipo, vai ter sempre esse debate. Sim, porque... Eu acho que pautar não vai ser a solução, mas não é pautar, eles vão ter que porque, pisar em ovo. Igual você falou, um funil. Acaba sempre virando um funil. Os podcasts que vão tendo mais alcance, infelizmente, são guiados pelo patrocinador. Sim. Então, uma hora esse funil vai colocar eles... Olha, eu acho assim, cara. Essa mazela que teve aí no Flow, né? Tipo, o Monark falou uma imbecilidade. Só que, tipo, aí eu penso diferente, cara. Eu já não penso na questão de um funil. Eu penso que existe... Cara, eu não sei porquê, mas na internet, principalmente na internet, existe um negócio que é meio que, vamos dizer assim, tá famoso, não tá com a gente, vamos derrubar. Eu não sei quem é esse agente. Na TV também. A TV também, exatamente, mas na internet isso, porque na internet hoje você tem muito mais visão do que na TV. Então, vou falar assim, vamos lá. Tem um youtuber famoso aí. Ele tá com os caras. Ele faz piadinha disso, daquilo, mas ele é totalmente corretíssimo, como é que chama? Politicamente correto. Ele fala mal de tal pessoa, mas fala bem daquele que está com a gente. O que não se descobriu no YouTube ainda é quem é esse agente. Mas tem o agente. É como diz aquela história, não é o que se fala, é quem fala. Porque você pode ter um podcast gigante com alta visibilidade, alguém falar uma merda muito grande e não acontecer nada. E um podcast muito grande, alguém falar uma merda muito grande e acontecer alguma coisa. Mas isso daí não é política? Porque, alguém tá com a gente, mas quem é esse agente? Esse agente é político? Esse agente é empresário? Não, desculpa. Eu falo política no sentido política mesmo, sabe? Se você não tem os contatos, se você... sim. Você continua nadando de braçada contra a correnteza, quando você tiver cãibra,
Ninguém vai te ajudar. Exato, é bem isso mesmo. Nesse sentido, sim. É a política da boa vizinhança. Você tem que saber jogar com seu vizinho. E aí que tá o ponto. Essa política já não é um funil? Sim, já é o funil. Mas aí que tá. Quanto mais profissionalizado, mais dentro do funil você tá. Exatamente. O papo tá ficando cabeça. Mas eu penso dessa forma. Por exemplo, o que aconteceu com o Flow. O que aconteceu com o Flow, cara, foi um negócio muito bacana. Foi até bom ter acontecido aquilo. Porque uma pessoa falou, essa pessoa tá ligada ao podcast e a punição veio em cima do podcast. E a punição veio braba, veio pesada, fator financeiro. Não. Eis a questão, é aí que eu queria chegar. A ideia era o quê? Vamos aproveitar agora para quebrar esses caras. Eles estão grandes, mas eles não estão com a gente. Eles podem até não estar com o outro, mas se não está comigo, é contra mim. Eu imagino que foi assim. Eu penso que os lacradores, a lacrosfera, os canceladores, eles funcionam assim. Se não está comigo, está contra mim. Ele pode até não estar com ninguém, mas se ele não está comigo, está contra mim. Não é, cara. Eu penso dessa forma, por quê? Porque quem não está com ninguém, ele não te dá atenção, e não dá atenção pro outro, mas ele também... E na hora de meter o pau, ele vai meter o pau no outro e meter o pau em você. Quem tá com você não mete o pau em você. Não é só a lacrosfera, são todos assim. Mas aí que tá. Só que aí onde foi a queda do negócio? Todos os outros grandes podcasts se uniram à causa do Flow. Pera aí. O que vocês estão fazendo não é legal não, cara. Porque o erro já foi corrigido. O errado já foi retirado. Ou seja, o que ficou é o coerente. Então vocês têm que ficar com o coerente. É receio de respingar. Fião, mas aí é o seguinte: se 1, 2, 3 apoia, respinga nos 3. Mas quando todo mundo entrou, nego de proporção, velho. Não quis dizer isso, eu quis dizer o seguinte: eles entraram apoiando o que sobrou do Flow, entre aspas, né? Porque o Monark não era todo o Flow. Não, era o Flow. Até que existe o Flow verso, né? Flow verso. Quando eles apoiam, eu acho que primeiro eles se calaram, esperaram ver o negócio cair. Depois eles apoiaram, não porque eles queriam, não, isso tá errado. Tal. Eles pensaram o seguinte: vai acontecer comigo também. Vão chegar em mim já. Vão chegar em mim já. E aí tem interesse de emissora X, emissora Y, tal. Eu tô perdendo espaço pra esses caras aqui, bomba nos caras. Exato. Perfeito. Então, é o agente, não tá com a gente. Peraí. A gente quebrar um vai, mas não dá pra quebrar todo mundo. Vamos recuar. Uma questão técnica. Tá ficando com muito eco, por isso que eu falo que no futuro a gente tem que monitorar. A gente vê, tá ficando muito eco. O seu microfone já faz um tempo. Porque às vezes você fala de lado ou fala longe. Então, fala perto. Não é nem perto, é de frente pra ele. Às vezes você fala de lado e ele, igual o meu microfone aqui, ele capta muito o eco do ambiente. É só uma questão de... Por isso que eu falei, no futuro a gente vai... vamos melhorar a técnica. Colocar o fone para vocês verem isso, que aí vocês vão controlar o posicionamento no microfone. Bacana. É só porque... Legal. Depois você vai pensar assim, o Paulo tá fazendo de propósito, mas é que quando você chega para trás, o eco vai para o seu microfone, você tem que corrigir aqui para captar melhor a sua voz. Aí, pessoal, tomando esse porra ao vivo aí. Isso aqui é uma coisa técnica, a gente pode até tirar, não tem problema, é só uma questão sua. Não, tranquilo. Legal. Mas não, tá ligado. Agora, se o jeito que você falou isso, a voz ficou ótima. Aí, ó. Tem que falar um pouco mais sutilmente. Sutilmente, é que eu empolgo. É que vocês têm voz de peludo. Até a voz do trovão. Mas era isso, gente. Voltando a essa questão, era isso, né? Então eu acho que... Interesses, né? Exatamente. As pessoas estão falando assim, né? Por que por exemplo, nos Estados Unidos não houve defesa para o Will Smith? Pô, ele foi defender a honra da mulher, né? Honra num casamento aberto, foi complicado, mas tudo bem. O divórcio dele, parece. Então, eles têm um casamento... Polêmicas à parte, mas... mas eles têm um casamento aberto, né? Tipo... Fogueira, mano. Mas a questão é, lógico, eu não duvido que também ele possa ter esse sentido. Talvez ela nem tanto, talvez mais ele se doeu por ela do que talvez ela. Vai ter que aquela olhada de lado que ela deu. Mas vai fazer alguma coisa, né? Mas tudo bem. Mas eu penso assim,
Por que que eles não puniram o Will Smith? Aliás, eles não relevaram o que o Will Smith fez, também não puniram ele severamente. Mas meio que... E não puniram o Chris Rock, porque ele fez uma piada com a mulher do Will Smith relacionada a uma doença. Aí porque se eu abrir esse precedente, outros poderão cair. Outros que farão menos do que eu, que falarão piadas menos esdrúxulas do que eu, vão cair. Tem uns artigos falando sobre. É uma questão de cultura também. É cultural. Se você vê o Rick Gervais no Globo de Ouro com o Steve Carell, aquilo foi uma humilhação pública, sabe? O humor norte-americano é assim. É ácido. Ele é muito assim. Ele é agressivo. O que o Will fez, no caso, e por isso deu tão ruim pro Will, é porque lá, principalmente a direita, discute muito sobre liberdade de expressão. Ao ele levantar e se achar no direito De dar um tapa no humorista por causa de uma piada, ele feriu a liberdade de expressão. Sendo ele humorista também. Sendo ele humorista. Entende-se Também, que entre quem aspas. comete, se fosse levar, deixou de ser, mas... poderia ser avaliado, porque lá é outro tipo de sistema Sim, legal, sim. mas quem foi agredido fisicamente foi o Chris Rock. Mas tem alguns pontos importantes. Foram até o Chris Rock e falaram assim, vamos expulsar o Will Smith agora. O que você acha? Ele, não, deixa o cara lá, vai piorar as coisas. Vai piorar as coisas, deixa o cara Então lá. deram uma segurada. Inclusive a classificação do Will Smith não parte do Chris Rock. Não, de forma alguma. O irmão dele falou umas boas dele no show ao vivo, foi legal. Foi legal. Aí que tá o detalhe. Então é o que eu falei, do podcast a questão não é o que se fala, é quem fala. E aqui no Brasil é assim, não é o que se fala. Teve o caso do Mamãe Falei, né? Já era, mas por quê? É por causa do que ele falou? De jeito nenhum, gente. Aí é aquele ponto. Ele podia ter xingado a mãe de não sei quem, não sei o que, que ele tava ferrado de qualquer jeito, cara. Acho que nesse caso foi o que a gente estava falando antes, política. Ali foi política pura. Ele incomoda. Pelo que entendeu, ninguém na Lesp gostava dele. Ele não tá comigo. Exato. Ele não tá comigo. Mas ele não tá com ninguém. Então, aí que tá. Se ele não tá comigo, se ele não tá com o outro, ele vai falar mal de mim. O Collor foi impeachmentado. É assim que se faz política. Não é assim que se faz política. Política é a arte do acordo. Arte do acordo. A arte do possível, que nem diz o livro da FHC. Isso, você tem um propósito, mas você tem que acordar, porque o outro lado também é eleitor. Então, como ele entra lá e ele só foi mais por causa de internet que ele queria lacrar no vídeo, ele não consegue inimigos, porque o que ele fez, se você ver casos anteriores, não seria o suficiente para cassação. Não seria. Exatamente. Isso aí foi pura... Ele passou a mão no seio da mulher. E a mulher defendeu o cara ainda lá, né? É pura inimizade. Mas a questão... O Collor foi impeachmentado lá nos anos 90, e se você parar para analisar, o Bolsonaro agora fez coisas muito piores e continua no governo. Porque ele fez a política. Mas o Collor não fez a política. Aí, exato, o Collor é o quê? Por que eu falo do Collor? Caçador de Marajá, não sei o quê. Ele brigou com todo mundo, cara. É o seguinte, aqui no Brasil você pode roubar dos pobres, mas se roubar dos ricos você tá fudido. E o que o Collor fez? Roubou dos ricos. Aí ele se ferrou, cara. E mexeu com a Rede Globo. Piorou. E a Rede Globo porque elegeu ele, né? Aí ele se ferrou. Mas ele rompe com eles. Quando que ele rompeu com eles, ele acertou o destino. Acabou. É igual o Bolsonaro. Ele tá rompido com vários meios de comunicação. Ele só não tá ferrado porque tem meios de comunicação que ainda pode. Os meios de comunicação não ajudaram. É o Centrão também, né? Se os meios de comunicação, tipo padrões, o Globo tivesse ajudado a eleger, ele rompe com a Globo, a força que a Globo teria... Sim. Aí ela ia com muito mais força. Sim. Mas apesar que ela já... A Globo teria ajudado a eleger, mas o Bolsonaro se elege de outra maneira. Mas o problema... Então, o problema é esse. Na eleição do Collor, a gente só tinha TV. Só tinha TV. Agora não, já era. cara. E a gente não tá falando bem nem mal do político, não. Não. É só uma análise aleatória. Uma análise aleatória, exatamente. Está colocando aí exemplos do passado e exemplos de hoje. Dona Dilma, cassação. Dona Dilma foi cassada porque isso já tem no próprio documentário ela fala, ela não sabia fazer política, ela trazia tudo pra ela. Ela brigava com todos, cara. Brigava com todos. Não tem como. E quando aconteceu a mesma coisa com o Temer tinha uma acusação pior. Sim. O Temer foi lá e negociou com todo mundo. Você quer construir uma ponte? Dá um dia da ponte. Mas é impossível o Bolsonaro ser deposto, caçado, etc. Não. Se ele tem um centrão na mão. Não tem jeito. Não. Mas aí que tá o detalhe, gente. É aí que tá. O Mamãe Falei, ele pode ter todos os defeitos do mundo. Mas eu pesquisei e falei, esse cara fez alguma coisa de bom ali, pelo menos? Eu enunciei.
Oi? Mamãe renunciei. Mamãe agora renunciou. mudou o nome. Mas ele renunciou pra não ser caçado e não perder a elegibilidade Usou, depois, né? Mas foi esperto dele, foi esperto dele. Eu achei que foi esperto dele. Mas, cara, ele, assim, eu dei uma verificada, uma consultada. Ele era um deputado presente na Alerj. Ele conseguiu barrar muito. A Lesp, né? A Alerj é Rio, né? A Lesp. Ele conseguiu barrar muita coisa que ia botar dinheiro no bolso de muita gente. E eu penso assim, por mais que a gente não pode confiar que ele não no tem político. amigo, velho. Não, isso aí O tudo cara bem, que isso ele vazou não o tem. áudio lá merece apanhar na cara. Mas ele não tem. Mas eu falo assim, ele pelo menos... Sabe qual é o motivo das inimizades dele? Uma piadoca, ele não tinha amigo lá na Câmara, ele não tinha amigo no futebol. No futebol também, nem no futebol. Mas eu penso assim, algumas coisas que eu vi relatos de que ele fez na Alerj, fora alguns projetos de lei que não vão ser aprovados nunca, porque ele é inimigo de todo mundo. Ainda que bons, né? Ainda que bons. Mas teve coisas... Mas é o seguinte, cara, ele barrou muita gente de ganhar dinheiro ali. Ele foi... é engraçado. A impressão que dá é que quando ele entrou lá como deputado, ele sabia em quem ele devia cutucar. Só que ele não sabia que para cutucar aquilo ele tinha que ter uma retaguarda. Ele cutucou sem retaguarda. Então, sério mesmo, coisas que ele conseguiu barrar ali, cara, e ele botou na mídia, por quê? Velho, não quero falar não, mas um deputado uma vez deu uma entrevista, eu não lembro o nome dele, era um deputado federal, eu não lembro o nome dele, era aqui de Minas. Cara, na boa, teve deputados que colocaram um projeto de lei e estava quase sendo aprovado de gastar não sei quantos bilhões de reais para distribuição de gel para penetração anal no carnaval. Oxi. Sério, cara. Tem projetos deste nível onde que eu retiro? Circulando na Câmara. Aí não. Essas coisas não sei. Independente de qualquer coisa. Peraí. Tem prioridades maiores. Que prioridade que é? Cara, que projeto de lei que é esse, velho? Pô, criança morrendo de fome na rua. Mendigo pegando a mulher dos outros porque não tem mulher. E aí o cara me vê. Falar nisso, a mulher teve alta hoje do caso lá. Teve alta? Teve alta hoje, tá em casa. Esse caso do mendigo foi... Vamos sair um pouco de política, que pode ficar quente. Voltando com o mendigo, esse caso do mendigo pegador. Esse caso do mendigo aí pra mim foi um hype super errado, cara. Totalmente. Viajaram na vibe aí. Sabe, o cara... tá ligado? Principalmente o mendigo. Ó, eu aprendi, irmão mais velho, pai, homem nunca fala nada que acontece em quatro paredes, não. Se a mulher contar, que é bom, que ela tá contando pros outros. Achei que ele deu uma vacilada. O lance dele com ela, eu entendo. Ela tava surtada e ele não sabia. Será que tá surtada? Mas ele... tudo indica que tava. Né? Mas os laudos apontam pra cima. Que isso aí, tipo, o pessoal ficou dando polêmica e tal, porque no início ninguém sabia, todo mundo brincou, mas quando a gente viu e tudo indica que tava surtada, eu acho que virou uma brincadeira até... De mau gosto. Extrapolou muito. E aí, muito. tipo, é o Brasil, né, cara? A gente pegou um cara, o mendigo, que ficou famoso por uma briga na rua e o cara tá surfando um hype aí. A gente pode deixar dizer que a índole dele também não é questionável, né? Milhões de processos na cabeça dele que tá rolando, né? Mas assim... E aí processos uns de volta e tal. Agora eu acho que ele com a mulher, por ele não saber haver precedente, ele não fez nada de errado. Então, é isso que eu penso, cara. Peraí. Ele não sabia que a mulher estava surtada. Exato. Como que eu sei que uma pessoa está surtada? Só Senhores psicólogos e psiquiatras de plantão. Ele era um cidadão enquanto... Aguarde os próximos podcasts, hein? Vai vir um perito aqui nos próximos podcasts. Por coincidência, que o Cássio não vai estar, mas... Vai ser bem bom. Vamos voltar nessa pauta aí. Vamos voltar nessa pauta. Eu não estarei aqui, mas o Denão conduzirá com vocês. E o PJ vai contribuindo. Junto, vai ser bom. Mas, cara, pergunta como que eu identifico uma pessoa surtada, cara. Pô, isso você não aprende na escola, não é uma coisa fácil. E aí você pensa, o psicólogo falou. Pensa em condição de rua, só um mulherão dá bola pra você. Olha, eu nem não qualquer cara, condição, não. Condição não, nesse calma. ponto eu não questiono, acho que ele não cometeu nenhum erro ali, porque ele não sabia. O problema foi o surf. Um psicólogo me falou, o cara só identificaria sendo profissional da área. Fora isso, não tem vamos como. começar aí e falar daí, ó, que legal. Não tem como. Já tem essa.
O cara pode ser estudado, o que for, não identifica. Inclusive o que ele faz, eu não tô nem dizendo que é criminoso, nem calando de função, eu tô falando só que é uma questão de moral, sabe? Nem de ética. A gente aprende que o que ele faz ali, depois que ele sabe que a mulher tá surtada, ele continua surfando no hype, ele continua contando histórias e Sim, aí... Mas aí, ó, PJ, mas você viu que o discurso dele mas não foi mudou, medo, né, cara? não foi medo, será? Não, aí que tá. Porque assim... bateu o fio pra ele. Mas tem a história de que... É um morador de rua... Foi duas coisas ali que aconteceu. Lembra que a gente falou do jornalista profissional? Sim. Ele contou toda a história. Tiraram dele, foi. Beleza. Acabou a falta. Ele Ele também é meio fora da casinha. Segundo ele, a própria Band emitiu uma nota de que o vídeo foi vazado. Sim. Não foi... Ainda é bom, tá certo que ele errou de falar, mas diz que as intimidades que ele contou não seriam reveladas. Foda que ele contou. E tava sendo gravado. E ele foi bobo o suficiente. Por exemplo, nós estamos com a câmera aqui, velho. Não sei, será que ele tem um nível de conhecimento suficiente? É malícia? Eu corto. Mas então, mas aí tipo, igual você falou, se vocês quiserem que eu corte, eu corto. Eu falo, corta aquela parte. Aí você fala, putz, isso aqui eu não posso cortar. Então eu vou cortar, mas eu vou botar lá no Twitter. Sim. Pra todo mundo conhecer o Cássio de verdade. Essa parte do jornalismo aí me deixa muito intrigado. Então eu acho intrigado. Tudo bem, o cara errou em comentar, mas e aí? O poder que o repórter tem sobre a fonte, em parte é bom, em parte às vezes é maligno. Porque tipo... E também tem um detalhe, o cara deve ter empolgado também, né? Mas começa a menininha, Patricinha na rua, chamar você pra tirar foto, dar selinho. Eu acho que o fato dele contar foi um mecanismo de defesa. Porque teve uma entrevista que ele deu então, e que ele que ele agrediu ela. Isso. É que ele estuprou, né? Teve um momento que ele falou assim: se fosse outro morador, estaria preso. E é verdade. Então, o jeito que ele achou foi: vou jogar no ventilador aqui e depois eu vejo o que acontece. Tem todos os dados. Só que o negócio virou uma bola de neve. Vai virando. É verdade. Bom, e aí, cara? Bom, agora virou papo sério aqui. Agora ficou chato. A gente tá conversando sobre qualquer coisa. Hoje isso aí. Gente, vamos encerrar. A gente tem que falar mais vezes aí que é nosso podcast de aniversário. Põe na legenda lá, ó. Aniversário de 1 ano. Bota lá, hashtag Morenos e Cia 1 ano, cara. Bota aniversário lá. de 2 anos, a gente vai comentar o acesso do Pouso Alegre Futebol Clube pra Série C. Ou quem sabe rola uma festinha no aniversário de 2 anos, hein? O rumo da conversa, por exemplo, tomou totalmente diferente do assunto principal, mas com as devidas precauções, eu acho que mais conversas, assim, mais falando sobre qualquer coisa, eu acho que sim, foi bacana. Legal. Rola também. Foi um assunto emendando outro, foi bem legal. Foi bem legal. E aí a gente já queria desejar pra vocês um feliz Morenos e Companhia 1 ano. Desejar pra vocês também um feliz Dia do Trabalho, né? Dia das Mães chegando em seguida. Como presente pra sua mãe, seu mão de vaca. É isso aí, meu. Não é lembrancinha não, filho. Pelo amor, eu sei que ela só te dá meia e cueca no final do ano, mas dá uma coisa legal pra ela. Só te aguentar já é muito. Mas, ó, gente, valeu, muito obrigado, galera. Feliz Dia do Trabalho. Assiste aquele anterior lá e conta pra gente. Volta lá no 1º de maio de 2021 que você vai ver a gente lá, você vai ver a evolução. Denis Paiva. Valeu, é nóis, brother. nóis. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, PJ. tchau. Valeu, é nóis, PJ. Uhul. Yeah.